Olá, papais e mamães que me seguem nas redes sociais. Sou Amanda Nagamati, médica pediatra, e hoje eu vim falar para vocês de como lidar com as birras. Seu filho já teve birra? Você conhece alguma criança que se joga no chão, puxa os cabelos, joga objetos e faz aquele auê, principalmente em supermercado, loja de brinquedo? Então, eu vou te dizer que essas crises exacerbadas é uma reação muito intensa a um sentimento de frustração, a um sentimento de insatisfação que a criança tem e não consegue expressar em palavras, por imaturidade mesmo. Ela não sabe lidar com aquelas emoções. Nós que precisamos ensiná-la. Então, assim, não é no grito que ela vai conseguir tudo, não é mesmo? Então, isso leva um tempo para ser aprendido. E quando que começam essas crises de birra? Por volta de 1 a 3 anos de idade, a criança já começa a testar esse tipo de situação. Em que situações que isso pode acontecer? Preste atenção, naquele momento que o seu filho começa a ficar com sono, ou ficar com fome, ou com sede, ou seu filho está cansado, o limiar de tolerância dele começa a diminuir. Então, não adianta querer levar uma criança para um parque se ele está com sono. Ele não vai se interessar por nada. Ele vai protestar aquela situação. Ele não quer. Não adianta querer impor uma coisa para ele, porque é a mesma coisa a alimentação. Se a criança está com sono, ela não quer comer, ela quer dormir, mas ela não sabe falar isso. E aí o que ela fala? Ela joga, ela empurra, ela gospe, ela bate, ela grita, porque ela está protestando, né, contra essa situação, a frustração dela. Ou ela quer, de repente, executar alguma tarefa e não consegue colocar, encaixar uma chave na fechadura e não consegue, aí já pronto, aí começa, né, o auê, né, a gritaria, a confusão. Ou ela quer um brinquedo e você não pode comprar, ou não é o momento, e ela quer porque quer, e ela não entende o porquê que ela não vai conseguir aquilo naquele momento. Então, cabe a nós explicarmos a situação e fazer com que ela comece a aprender a lidar com as frustrações, com as insatisfações também. Faz parte do nosso desenvolvimento emocional, não é mesmo? Então, assim, não é tudo que a gente quer que a gente consegue na hora que a gente quer e como a gente quer. E isso é ensinado desde a infância. Então, a forma com que você lida com essas situações que vai fazer com que ele cresça, amadureça e as crises de birra diminuem. Você já imaginou? Você tá lá num país estranho, não fala a língua daquele país, e você quer solicitar uma informação para chegar no seu hotel, ou comprar uma passagem, ou comprar um lanche. Como é que você vai se expressar? Como é que você vai falar? Então, a criança tem esse mesmo sentimento. Ela quer falar, mas ela não consegue. Ela tem uma situação que ela precisa se expressar, mas ela não consegue. Então, não é nada pessoal. Não é para te irritar. Não, você não precisa entrar nessa guerra, porque a criança é o seu filho, não é você. Então, não adianta ficar gritando. Não vai resolver. Tem hora que a gente perde a cabeça, a gente tá sem paciência. Nós também estamos cansados. Mas como lidar com essa situação? Então, a primeira coisa é procurar prevenir a situação de birra. E como que eu vou prevenir? Então, se eu sei que o meu filho dorme tal hora, se alimenta tal hora, vai para a escola, brincou, vai chegar cansado,
Então, naquele momento, procure respeitar a rotina dele, principalmente de sono e de alimentação. Se você antecipar esses momentos, né, com a rotina dele adequada, ele vai lidar com essas situações de uma forma mais tranquila. Agora, a criança sai da escola, brincou o dia inteirinho, está com fome, está cansado, aí você fala, ai não, 5 horas da tarde eu vou passar no supermercado para fazer compra da casa. Você imagina, a criança já tá sem paciência, ela tá com sono, ela quer chegar em casa, ela quer comer, ela quer dormir, às vezes nem banho ela quer tomar. Né? E aí você vai, pega e vai levar no supermercado para fazer compra. Pensa que entediante que é para essa criança. Então vocês precisam entender também essa situação e prevenir esse tipo de reação da criança. E se por um acaso acontecer, você não pode ignorar de uma forma que seja omisso. E também não pode dar atenção, porque se você der atenção, você está dando o que ela quer, que é a sua atenção. Então, e também você não pode virar as costas e sair, porque de repente ela se joga, bate a cabeça, pode machucar. Então, não pode se omitir. Então, você tem que cuidar se ela está segura. E você vai fazer uma expressão firme, tá? Dizendo para ela, numa postura que aquilo não é correto, que você não está gostando daquilo e que vai fazer com que ela reflita sobre aquela situação. Agora, não vai lá, vem cá, filhinho, a mamãe, pronto, aí acabou, aí você perdeu a batalha, tá? Aí toda vez vai ser a mesma coisa. Por quê? Porque ele viu que você cedeu para a birra dele, tá? Então, procure agir com firmeza, certo? Não é certo, não gostei, e levanta daí e vamos embora, tá certo? Isso num caso que realmente não teve como evitar, tá certo? Porque as pessoas ficam esperando a tua reação. Você tá ali no restaurante, a sua criança já começa a se jogar no chão, gritar, jogar comida pelos ares, né? E tá todo mundo olhando, falando, nossa, se fosse meu filho, não faria isso, não é mesmo? Então, eles estão esperando a tua reação. O que você tem que fazer naquele momento? Procurar tirar a criança daquele ambiente estressante. Procurar interter ela com uma outra situação, tá? Você tem que ter em mente que ou ela está com sono, ou ela está com fome, ou ela está cansada, tá? Ou ela está com sede. E você vai tirar ela daquele cenário, daquela plateia. Porque quanto mais plateia, mais birra acontece, tá? Não sei se vocês já prestaram atenção, mas é assim que funciona. Então, não tem que ter plateia. Tira daquela cena, saia de cena. E se você não consegue lidar com essa situação, passe para quem consegue. Passe para o pai, passe para uma tia, passe para a avó, que vai respirar fundo e vai conduzir a situação da melhor forma. Mas não ceda à chantagem dele, tá? Ah, tá bom, você fez birra, eu vou te dar o que você quer. Pronto, aí acabou, aí sempre vai fazer birra, tá? Então, a orientação é: conheça a rotina do seu filho, previna situações de estresse, saiba lidar com isso de uma forma mais tranquila, porque a criança é seu filho, não é você, então não adianta ficar gritando, tá? Que isso não vai resolver. E tenha em mente sempre que ele só não está tendo a maturidade de lidar com os sentimentos dele. E nós que precisamos entender. Então, eu entendo, filho, você está cansado. Eu entendo, filho, que você quer o brinquedo. Mas agora nós precisamos fazer tal coisa. Mas agora, nesse momento, a mamãe não pode comprar, tá certo? Talvez um outro dia. Então, nós temos que aprender, dependendo da idade da criança, ir direcionando da melhor forma para que ele consiga lidar com a frustração. E é assim que a gente ensina,
no dia a dia. Não é um processo rápido, é um processo que leva tempo, mas precisa ser ensinado, tá? Então, às vezes, dependendo da idade, acima de 4, 5 aninhos, já começa a entrar a situação ali do banquinho do pensamento. Olha, você fez birra, agora você vai ficar aqui no banquinho e vai ficar pensando o que você fez, tá? E outra situação também, outra forma de lidar com a frustração é antecipar a situação que você pretende fazer. Então a criança tá lá brincando numa festa, pulando, correndo e você precisa ir embora. Você não vai simplesmente pegar a criança que tá se divertindo, né, com os amigos e tirar ele daquele momento abruptamente. É claro que vai dar uma crise de birra, porque ela não quer sair daquela situação naquele momento, não é mesmo? Então você vai avisar, filho, a mamãe precisa ir embora, então daqui a pouquinho nós vamos embora. Então brinca mais um pouquinho, que daqui a pouquinho eu venho te chamar para nós podermos ir embora, tá bom? Avisou, tá? Ou aquela criança que não quer ir na cadeirinha. Então a criança não quer ir na cadeirinha do carro de jeito nenhum, ela não gosta, mas ela gosta de passear. Então o que você tem que fazer? Nós vamos passear, filho, e nós vamos sentar na cadeirinha daqui a pouquinho para ir no parque. Então a mamãe vai pôr o cinto e você vai sentar na cadeirinha e vai pôr o cinto também. Então é dessa forma que a gente vai precisar lidar. Tem situações que não são negociáveis. A segurança não é negociável. Então, se a criança está correndo risco, ela não tem escolha, né? Em primeiro lugar, é a segurança dela, tá certo? Agora, a criança tá com birra que quer usar uma fantasia. Ir para a escola de fantasia de Homem-Aranha, de super-herói, de bailarina, sei lá. É uma coisa que corre risco? Não. O que pode acontecer? Ela passar calor, ficar desconfortável, né? Alguma situação desse tipo. E aí, chega lá, a professora chega, troca o uniforme e tá tudo bem, né? Então ela foi, então às vezes não compensa muito ficar discutindo, exigindo. Então vocês têm que pensar muito que às vezes não compensa ficar entrando em batalhas que não tem muito sentido, né? Então agora, se lida com a segurança, a gente precisa sim intervir e aquilo precisa ser feito, tá? Então, espero que tenha ajudado vocês, dado algumas ideias de como lidar com umas birras e que vocês possam se acalmar nesse momento e refletir que isso não é pessoal. Tá? Faz parte de um processo de amadurecimento aí das emoções, de como lida com esses sentimentos e que nós vamos ajudá-los aí no decorrer do tempo a lidar com vários sentimentos. E a frustração e a insatisfação é uma delas. Tá certo? Espero vocês num próximo vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixe nos comentários. Se vocês gostaram do conteúdo, curte, compartilhe, se inscreva no canal.